Barca no Flamengo, torcida pede saída de jogadores e reformulação no elenco do Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde deste domingão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para vocês. Vou falar nesse vídeo sobre a torcida, que está fazendo muitos protestos pedindo uma barca de saída de jogadores do Flamengo. Vou falar também sobre a confusão entre Vasco, Flamengo e consórcio Maracanã, e vou falar de um reforço que o técnico Dorival Júnior vai ganhar para a próxima quarta-feira no jogo do Mengão contra o Cuiabá no Maraca. Então assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte, para ficar por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você, torcedor rubro-negro que não é inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento e, como eu sempre digo, gente, é muito importante para o nosso canal. Então, se você não é inscrito, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixa o like e vamos às notícias do Flamengo. Até parei o carro aqui para poder passar as notícias para vocês. Eu tenho muita coisa para falar nesse vídeo e, cara, vou começar falando sobre o reforço, porque o técnico Dorival Júnior vai poder contar aí com Georgian de Arrascaeta no jogo da próxima quarta-feira entre Flamengo e Cuiabá, jogo no Maracanã pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta volta da seleção uruguaia, ele foi para 3 amistosos, jogou apenas o amistoso de ontem contra o Panamá e, graças a Deus, né, o Arrascaeta vai voltar, jogou ontem lá os 90 minutos, deu uma assistência pro gol do Cavani, enfim, jogou bem, inclusive, o Arrascaeta, ele que chegou lá na seleção uruguaia lesionado, ficou 2 jogos sem jogar tratando, jogou o último jogo e volta agora para se reapresentar ao Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo vai enfrentar o Cuiabá pela 12ª rodada, pressionadíssimo. Isso porque, galera, o Flamengo hoje, ele tem a campanha pior do que a de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. É a pior campanha desde 2015. O Flamengo no Campeonato Brasileiro tem apenas 12 pontos, assim, em 12 rodadas, né? Em 11 rodadas, 11, o Flamengo tem 12 pontos, empates, derrotas, vitórias. O Flamengo vem de 3 derrotas seguidas. Enfim, uma situação muito ruim e muitos torcedores já estão preocupados com essa situação. A gente vê nas redes sociais os torcedores clamando por uma reformulação, clamando por uma atitude da diretoria. Chegou a ser falado ontem, e isso aqui eu achei muito interessante quem colocou isso. A gente fica muito aqui em rede social e a gente acaba vendo muitas coisas. O Flamengo perdeu a oportunidade de trazer o Alan Patrick para ser o reserva do Arrascaeta. O Inter pagou 9,5 milhões de reais, assim, muito barato. Na verdade, o Inter nem pagou isso tudo. O Inter pagou 2 milhões por ele, porque o Shakhtar devia 7,5 milhões para o Inter. Então, o Inter amorteceu essa dívida e pagou aí 2 milhões pelo Alan Patrick. Já no Bustos foram pagos aí 7 milhões de reais, um lateral direito de muita qualidade que ontem fez um salseiro ali do lado esquerdo da defesa do Flamengo. Então, assim, a torcida hoje tá clamando muito por uma barca, por uma reformulação, que o Flamengo dispense alguns jogadores que não estão rendendo mais aquilo que renderam outrora. Jogadores que jogaram muito ali em 2019, jogaram muito em 2020 e hoje não estão jogando mais. E, gente, não tem nada de errado com isso. Os ciclos terminam, os ciclos acabam. E tipo assim, o Flamengo não entende isso, que o jogador ele vai dando a vida, vai dando sangue, mas chega uma hora que acaba. Aquele cara ali não tem mais o que dar. Aquele time ali não tem mais o que dar. E aí é a hora que precisa fazer uma barca, que precisa dispensar os jogadores, a história fica. Eles vão. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, que assiste o nosso canal, que acompanha aqui, quem seriam os jogadores que você colocaria em sua barca? Quem você dispensaria agora, nessa janela de transferência?
quais seriam os jogadores que você acha que, pô, Flazoeiro, o Flamengo pode colocar esses jogadores aqui no mercado para ser negociáveis? Mano, eu vou falar dos que eu salvaria. Eu salvaria o Arrasca, o Gabi, o Bruno, o Mateuzinho, porque é jovem, João Gomes, salvaria o Arrascaeta, já falei do Arrascaeta, né? O Bruno, o Gabi, o Pedro, jogadores mais jovens. Agora, jogadores mais velhos, com mais de 30 anos, mano, já começaria já vendo a possibilidade de negociá-los, já vê a possibilidade de renovar também o fôlego do atleta, seria bem melhor. Essa é a minha posição sobre essa barca no Flamengo. Mas eu queria saber de você, quem você colocaria na sua barca? Eu falei os jogadores que eu salvaria. Coloca você aqui nos comentários, jogadores que você colocaria na sua barca. Comente e comente bastante, por favor. Como eu disse, a Arrascaeta tá de volta ao time na próxima quarta-feira. Bom, falar agora da confusão, porque, mano, que confusão entre Flamengo e Vasco e consórcio Maracanã e torcida do Vasco enchendo o saco nas redes sociais. O negócio é o seguinte, o Vasco tá jogando agora contra o Cruzeiro, até onde eu tava assistindo o jogo ele tava 1-0 pro Vasco. O Vasco tá jogando agora contra o Cruzeiro no Maracanã. Acho que 60 mil pessoas, tá lotando lá o estádio. A torcida do Vasco tá fazendo uma festa lá no estádio, botando inclusive mais público do que o Fluminense costuma colocar, porque os jogos do Fluminense do Maracanã é uma vergonha, assim. O Fluminense joga com 10 mil pessoas no Maracanã. Então o Vasco trouxe esse jogo pra cá. E, mano, teve muitas confusões. Primeiro, o valor do aluguel, que normalmente é de 90 mil, foi cobrado 250 mil para o Vasco. É claro, Flamengo e Fluminense, eles pagam 90 mil porque eles têm a concessão do Maracanã. Eles são concessionários do Maracanã. O Vasco está apenas alugando, então ele vai pagar um pouco mais. Outra coisa que ficou assim bem confuso foi o lance de uma placa lá que o Vasco queria colocar, e aí o consórcio mandou que essa placa fosse tirada. E uma outra parada foi o lance do bar, que o lucro do bar ia vir para o consórcio e não para o Vasco da Gama. Enfim, muita confusão, muita parada, depois principalmente que o Vasco também fez uma palhaçada. O Vasco fez uma palhaçada braba. Depois que veio esses caras da 777 aí, que estão querendo assumir para comprar o Vasco, eles falam que vão assumir o Maracanã sozinho e tal. Então, beleza, assume aí, vamos ver se vocês aguentam o custo que é o Maracanã. E aí, vamos ver se eles aguentam. Mas a situação foi essa, uma confusão nessa tarde de domingo muito grande, uma confusão danada. E a gente espera aí que o Flamengo tome o Maracanã sozinho. Mano, não tem que dividir Maracanã com o Fluminense. Não tem que dividir Maracanã com o Vasco. Não tem que dividir Maracanã com o Botafogo. Irmão, o Fluminense tem que arrumar um canto pra ele jogar. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, o gramado do Maracanã ficou horrível. Eu acho que o Fluminense jogou ontem no Maracanã. O Vasco jogou hoje no Maracanã. Como é que vai estar esse gramado quarta-feira? O gramado, ele fica muito ruim. E outra, tá bom, o Vasco colocou lá hoje 60 mil pessoas. Tudo bem. Mas hoje, se o Vasco jogar 5 jogos lá e se perder 3 desses 5... numa Série A de Campeonato Brasileiro, irmão, não vai dar, não vai ter, não adianta a gente ficar aqui, não vai ter, eles não vão chegar. Então, assim, Flamengo tinha que lutar para assumir sozinho o Maracanã. Primeiro ponto. E depois o Flamengo poderia alugar, tipo, um jogo desse, o Flamengo não vai jogar, tal, o Maracanã tá lá, aluga pro Fluminense, aluga pro Vasco, aluga pro Botafogo. Mas o Flamengo tinha que ser o único concessionário do Maracanã. Essa é a minha opinião sobre isso, porque os caras estão fazendo uma zorra danada, falando um monte de coisa, enchendo a paciência e falando muitas coisas que inclusive eles não sabem. Bom, para terminar o vídeo, deixa eu falar aqui sobre a situação do técnico Dorival Júnior, que deu folga pro elenco hoje, na tarde desse domingo, tá todo mundo de folga. Amanhã todo mundo se reapresenta, aí sim vai começar o trabalho do Dorival Júnior. Dorival Júnior que ontem, no final do jogo, foi conversando ali com o Mano Menezes, e o Mano Menezes falou, mano, dá para melhorar, eu peguei o time aqui muito estragado também, já tá melhorando. E ele falou que, nessa conversa, né, dos dois técnicos e tal, falando ali sobre o time. A gente quer que o Flamengo melhore mesmo, porque a situação do Flamengo hoje é muito preocupante. O Flamengo tem 12 pontos no Campeonato Brasileiro. Inclusive, não sei, mas eu acho que no final dessa rodada pode ir ainda para a zona de rebaixamento. O Flamengo tem a mesma quantidade de pontos do primeiro clube ali, do primeiro time na zona de rebaixamento. Então, assim, é preocupante, não é uma situação tranquila e o Flamengo precisa virar essa chave e precisa começar a ganhar os seus jogos no Campeonato Brasileiro. E acima de tudo, sim, precisa de uma reformulação. Cara, não tem nada de errado você entender que o tempo daquele jogador acabou e que ele precisa ir embora, que ele precisa ir para outro time, que ele precisa renovar o gás dele também, os desafios dele também.
e às vezes isso é bom até pro ser humano, tá certo? Vou ficando por aqui, galera. Quem não for inscrito no canal aí, eu peço humildemente, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada. Tamo junto e é nóis.